No lugar mais frio, isolado e inóspito do planeta, existe algo que não deveria estar lá. Entre montanhas de gelo e tempestades eternas, pesquisadores afirmam ter encontrado uma estrutura com o formato perfeito de uma pirâmide. Mas como algo assim poderia existir na Antártida, o continente onde teoricamente nada deveria viver? Hoje vamos explorar o mistério congelado das pirâmides da Antártida. A história começa há algumas décadas, quando imagens de satélite revelaram algo intrigante. Pesquisadores notaram formações triangulares gigantes, quase perfeitas, emergindo do gelo. À primeira vista poderiam ser apenas picos montanhosos, comuns naquela paisagem. Mas um olhar mais atento, especialmente visto de cima, revelou algo chocante. Ângulos precisos, simetria e proporções, que lembravam assustadoramente as pirâmides do Egito. Algumas medições indicam que essas estruturas têm mais de 400 metros de altura, superando até mesmo a Grande Pirâmide de Gizé. E o mais impressionante de tudo é onde elas estão, em uma das regiões mais inacessíveis do mundo, a Antártida Oriental, um lugar onde quase ninguém pode chegar. Seria isso apenas uma coincidência natural ou a assinatura de uma obra perdida no tempo? A comunidade científica tem suas teorias. Geólogos argumentam que o formato triangular pode ser um resultado natural da erosão. Durante milhões de anos, a ação implacável do vento e do gelo pode ter esculpido a rocha, criando formas geométricas que parecem artificiais. São as chamadas montanhas piramidais. Mas outros especialistas, incluindo alguns ex-militares e teóricos independentes, não estão convencidos. Eles acreditam que a explicação vai muito além da geologia. A sugestão deles é ousada. Essas pirâmides poderiam ser os últimos vestígios de uma civilização antiga, que floresceu antes da última era do gelo, há mais de 12 mil anos. Uma civilização que teria desaparecido sob o avanço glacial, deixando apenas seus monumentos soterrados por uma camada impenetrável de gelo e tempo. A partir daqui, entramos no reino das hipóteses mais fantásticas. Cada uma delas abre um portal para um passado que desafia a nossa compreensão. A primeira é a teoria Atlante. Será que essa pirâmide seria uma das últimas construções do lendário continente de Atlântida? Segundo Platão, Atlântida foi destruída por catástrofes globais, e alguns teóricos sugerem que seus sobreviventes se espalharam pelo mundo, deixando marcos de sua existência, talvez até mesmo no então verdejante continente antártico. Outra teoria nos leva para fora do nosso planeta. Poderia essa estrutura ser uma base ou um farol alienígena construído há milhares de anos? A Antártida, por ser tão isolada e desabitada, seria o esconderijo perfeito para algo ou alguém que não quisesse ser descoberto pela humanidade. Uma base de operações silenciosa, observando nosso progresso à distância. E há também a teoria da civilização perdida, mas puramente humana. Pesquisadores alternativos defendem que civilizações muito antigas poderiam ter habitado o planeta antes do início da nossa história registrada, talvez com uma tecnologia e um conhecimento que hoje consideraríamos impossíveis. Seriam essas pirâmides a prova de que nossa linha do tempo histórica está incompleta, que existiram capítulos inteiros que foram simplesmente apagados ou congelados? As evidências que alimentam essas teorias são, no mínimo, curiosas. Em 2012, uma imagem do Google Earth viralizou. Ela mostrava 3 estruturas piramidais alinhadas de uma maneira muito similar às pirâmides de Gizé, no Egito. Seria isso uma mera coincidência ou um padrão arquitetônico global, repetido por diferentes culturas ou, quem sabe, pela mesma cultura em diferentes continentes? Além disso, a história moderna também adiciona uma camada de mistério. Existem relatos de expedições secretas à Antártida durante a Segunda Guerra Mundial, algumas supostamente organizadas pela Alemanha nazista. O objetivo oficial era explorar o território, mas alguns teóricos afirmam que eles estavam, na verdade, investigando anomalias geológicas e energéticas na região. Disse que parte dessa expedição nunca retornou e que os documentos sobre suas descobertas foram mantidos em sigilo por décadas. O que eles estavam procurando? E o que ou quem eles encontraram? Diante de tudo isso, o que a ciência convencional diz? A explicação mais aceita é que essas formações são, de fato, montanhas naturais chamadas nunataks. Nunataks são picos de rocha que ficaram expostos enquanto o gelo ao redor se erodia, sendo esculpidos pela geada e pelo vento. Formações como essas realmente existem em várias partes do mundo, e sim, podem assumir formas geométricas curiosas que se assemelham a pirâmides. Mas mesmo os geólogos mais céticos admitem, a precisão e a simetria de algumas dessas estruturas na Antártida ainda são intrigantes. A natureza, por mais criativa que seja, raramente cria ângulos tão exatos e faces tão lisas em uma escala tão monumental. Há sempre uma margem de dúvida, um e se,
que a ciência ainda não conseguiu responder completamente. E é nesse "e se" que o verdadeiro mistério reside. E se o gelo da Antártida estiver escondendo algo muito maior do que apenas picos de montanha? E se, sob quilômetros de gelo, existirem ruínas de uma cidade inteira, de uma civilização esquecida? Ou talvez, evidências de que a história da humanidade começou muito, muito antes do que imaginamos. A Antártida é, sem dúvida, o maior cofre do planeta. Guarda segredos sobre o clima, a vida e a história da Terra há milhões de anos. E talvez, só talvez, as respostas para os maiores mistérios da nossa origem estejam congeladas lá dentro, esperando o momento certo para serem descobertas. Pense nisso. Se um dia o gelo da Antártida derreter completamente por causa das mudanças climáticas, o que será revelado? Seremos confrontados com uma verdade sobre nosso passado que mudará tudo? Ou com algo que desafiará tudo o que sabemos sobre a vida e a história do nosso próprio planeta? O mistério permanece, gelado e silencioso, no fundo do mundo. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada gelada. Se você gostou de explorar esse mistério conosco, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais investigações como essa. Até a próxima!